Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estudamos sobre as vanguardas europeias do século XX. Ok, mas e no Brasil? A história muitas vezes é estudada como uma linha reta, com as coisas acontecendo uma após a outra. Porém, se ela é uma reta, como se fosse uma linha, precisamos entender que existem várias acontecendo ao mesmo tempo, criando uma espécie de tecido. Essa é a realidade. As vanguardas artísticas aconteceram no mundo todo, inclusive por aqui, achando que aqui é só futebol. A arte moderna e contemporânea no Brasil. Nós aqui procurávamos nossa própria identidade artística, ainda que muito influenciada pela europeia. Nossos modernistas, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, entre outros, lançaram várias ideias e movimentos, pintaram e trouxeram o debate que não se limitou à Semana de Arte Moderna de 1922. Suas influências nos alcançam até os dias atuais. Bora conhecer alguns? Vicente do Rego Monteiro. Vicente do Rego Monteiro nasceu no Recife no dia 19 de dezembro de 1899. Estudou arte na Europa, mas isso não o fez largar nossas raízes, tendo estudado e se inspirado fortemente na cultura indígena. Na sua carreira, teve quadros expostos na Semana de Arte Moderna no Brasil, ainda que não tenha aceitado o convite de Oswald de Andrade de participar do movimento antropofágico. Esse movimento tinha por ideia se alimentar de várias artes, inclusive brasileiras, para criar a nossa própria identidade nacional. Não se limitava a pinturas e também criou danças, figurinos e máscaras. Em 1921, o espetáculo Lendas, Crenças e Talismãs dos Índios do Amazonas foi apresentado no Rio de Janeiro. Luiz Sassilotto, pintor, escultor e desenhista, nasceu em 1924 em Santo André, no ABC Paulista. Começou pintando formas figurativas de pessoas, paisagens e naturezas mortas. Lembre-se, as obras que vocês estão vendo são pinturas ou esculturas, então imagina a técnica que ele não conseguiu. Inspirado em artistas contemporâneos como Valdemar Cordeiro e obras de estilo abstracionistas, sua obra se encontra tanto pessoas quanto formas geométricas, cores sólidas e padrões. Em 1952, participou de um grupo de arte concreta, o grupo Ruptura. Ao lado de suas influências e amigos, conseguia ter domínio completo de padrões e cores, ganhando o apelido de Valdemar Cordeiro de a viga mestra da arte concreta. Amilcar de Castro também se aventurou na arte concreta, com Sassilotto, mas se identificava mais com os neoconcretos. Nasceu em 1920. Inspirado inicialmente por ideias do artista suíço Max Bill, fugia de significados simbólicos, se atendo apenas à forma de estruturas puras, elas somente por elas. Ficava no eixo carioca, pensando diferente das ideias que se desenvolviam aqui em São Paulo. Participou do lançamento do Manifesto Neoconcreto, em 1959. Entendiam a arte como algo instintivo ao ser humano, ou seja, se afastava da ideia industrial que se desenrolava na mesma época em outras bandas. Suas esculturas mais famosas, enormes placas de ferro cortadas e dobradas, demonstravam a força humana sobre os materiais da natureza. Nelson Leiner começou a estudar pintura abstrata, mas não ficou muito nisso, sendo mais influenciado quando entrou em contato com a arte dadaísta, principalmente aquelas que se apoderavam de objetos cotidianos. Lembram do mictório de Duchamp? Pois é. Em 1964, altera a forma dos objetos cotidianos, como o painel Que Oração, Dona Cândida?, em que usa diversos relógios de parede. A partir de então, passa a usar vários objetos. Você não cria, você se apropria. Criou também obras interativas, onde o público tocava e transformava a obra. Usava zíperes, lonas coloridas, entre outros materiais do tipo. Em 2009, fez uma releitura das próprias obras, mas dessa vez sem o público poder mexer. Sua crítica era: o trabalho de arte não pode mais ser interativo. As instituições e a sociedade proibiram isso porque agora aquela obra tem valor comercial. E, se você chega ao trabalho e não pode mexer, é frustrante. Aliás, críticas são traços comuns da sua obra, sempre feitas com humor e indignação. A partir da década de 80, passa a beber mais da fonte da cultura popular brasileira, tais como santos, divindades de matriz africanas, bonecas infantis, entre outros mais. A ideia é transformar a arte aquilo que é comum, banal. Cildo Meirelles.
Cildo se inspira na arte concreta, no neoconcretismo, nas obras de Lygia Clark, Hélio Oiticica, entre outros. Viu e apreciou as obras geométricas e as interativas. A partir de tudo isso, começou a criar obras conceituais, ainda que ele mesmo rejeite a ideia de arte conceitual, que pode só ser lida com informações extras. Ele quer que todos possam apreciar e se divertir com a arte. Num exemplo disso, criou a obra Babel. Es una instalación escultórica a gran escala que toma la forma de una torre circular, hecha de cientos de radios analógicos de segunda mano que el artista ha apilado a manera cilíndrica. Los radios están sintonizados en diversas estaciones y se ajustan al volumen mínimo en el que son audibles. Sin embargo, compiten entre sí y crean una cacofonía de sonido bajo y continuo, lo que resulta en información inaccesible, voces o música. Onde uma torre de rádios, cada uma numa estação diferente tocando bem baixinho, criando uma cacofonia, onde nada se entende e a incompreensão faz menção à Torre de Babel, da Bíblia. Atualmente você pode vê-la no Tate Museum, em Londres, na Inglaterra. Se quiser saber o nível de ousadia do artista, procure por inserções e circuitos ideológicos. Vai por mim, você não vai se arrepender. Regina Silveira. Assim como os outros artistas aqui citados, ela também bebe de diversas fontes de inspiração, como seu professor de pintura Iberê Camargo ou Júlio Plaza, artista conceitual com quem foi casada. Ousada nas suas obras, sempre experimenta novos materiais e suportes. Usa desde adesivos, computadores, videoprojetores, fotomontagens, luz e sombra, sendo completamente multimídia, além de educadora, lecionando nas principais universidades de arte do nosso país. Enquanto que na arte do século XX começa a negação das obras passadas, ela enfrenta todas essas vertentes e cria obras mais concretas ainda. Ela não se nega ao debate. Em 2010, Regina Silveira se apodera dos vitrais da fachada do MASP. Usou de adesivos gigantes onde projetou o céu neles. O curioso foi usar de inspiração a luz, sendo que a maior parte das suas obras brinca com as sombras. Quem anda pela Avenida Paulista já deve ter reparado. Os vidros da fachada do MASP ganharam o colorido de um céu azul. É a nova intervenção no visual de São Paulo, feita pela artista plástica Regina Silveira. Regina Silveira se destacou nos anos 70 como artista multimídia, mas a formação dela partiu do desenho e da pintura. Na década de 80, as obras começaram a ocupar o espaço arquitetônico, um diálogo sempre provocador e cheio de sutilezas. Nas instalações, a artista explorava cada vez mais as perspectivas ilusionistas e o conceito de luz e sombra. A artista plástica Regina Silveira se aventura agora na sua obra mais monumental. Ela vai cobrir todas as janelas do MASP com um adesivo que remete a um bordado de nuvens. Eles têm 2.200 metros quadrados de área de imagem, então é muito extenso, né? O objetivo é fixar um céu aqui, fixar um céu em cima do vão livre. Criar um outro vazio acima desse vazio dali na Boa Bardi. Até então, a maior obra da artista era Eruption. Realizada na Bienal de Taipei em 2006, tinha 1.500 metros quadrados de área. Já o bordado tem um significado todo especial para Regina e aparece em várias obras dela. O bordado é uma técnica de construção de figura ou de imagem ponto a ponto. Ela é um procedimento muito próximo aos procedimentos gráficos, inclusive aos procedimentos digitais. Para revestir o MASP, Regina contou com um trabalho de profissionais do esporte. Você é do rapel mesmo? Na verdade, espeleologia. Eu comecei dentro de caverna. Depois fui para as cachoeiras. E hoje em dia trabalho em altura. São 202 descidas e a gente está se não me engano, 24 ou 26. Perdi um pouco as contas. A gente já passou de 10% do trabalho, porque é a volta toda, né? Deveria ser um sonho, né? Fazer uma intervenção numa obra tão simbólica para São Paulo como é o MASP, né?
Por isso, eu pensei muito. Essa obra é feita com muito amor e muito respeito por essa arquitetura. É uma ação artística que perdura de uma outra maneira. Perdura como memória, perdura como um documento. E essa é a fatia do meu trabalho que é mais instigante. Bem, por hoje é só. Indico que vocês coloquem o nome de cada um desses artistas no Google, clica na parte de imagens e apreciem mais a obra de cada um deles. Até a próxima aula!